Então, nós vamos falar um pouquinho então sobre essa reforma fiscal. A NAFTA ela começou em 1995 com o Daniel, né? Aquele rapaz ali. E logo em seguida eu entrei na NAFTA também. E a gente vem galgando já alguns trabalhos, né? Muitos. E aqui a gente tem clientes que estão já há 27 anos conosco aqui, né? Então, desde o início quase da nossa empresa, esses clientes estão e continuam firmes e fortes. E a NAFTA cada vez firme e forte também para poder dar esse suporte. Então, este é um dos motivos de vocês estarem aqui hoje. Esse ACBR, ele é um projeto que existe a nível nacional, que funciona basicamente a parte de emissão de notas, emissão de boletos, todos esses controles que são feitos com a vinculação à Cefaz, né? A gente tem, então, um contrato com eles. Então, não é só a NAFTA tem um suporte atrás, que é essa consultoria da ACBR, este projeto. Que, então, tudo que acontece com nota fiscal, a gente tem sempre esse respaldo deles lá. E o saque fiscal, que é esse SF, foi agora um novo contratado da NAFTA, que exatamente vai trabalhar esta parte agora do fiscal. Então, dessa remodelagem que está sendo feita em toda a questão dos impostos. Então, ali, eles também, cada vez que vem uma normativa, eles destrincham ela toda, eles liberam para nós. A área dos programadores deles também já começa a trabalhar. Então, a gente já pode garantir para vocês que hoje o software da NAFTA já está pronto. Então, tudo que tinha para fazer, que já foi feito, né, que já veio pelas normativas, já foram destrinchadas e já foram colocadas dentro do sistema de vocês. A gente ainda não liberou, porque ainda tem algumas coisas para serem vistas, né? Então, basicamente, é isso que a gente vai ver hoje de noite. E aqui, então, só para vocês terem uma ideia, são todos os ramos que a NAFTA trabalha. Então, são alguns, né? O nosso software atinge todos esses. É um software de ERP, onde a gente consegue ter uma gama bem ampla, né, de ramos, onde a gente faz esse atendimento. Certo? Vou passar, então, a palavra para o seu Daniel, e vai falar, então, essa parte mais técnica. Boa noite, então, a todos. Bem-vindos. Reforçando, como o Matias colocou, vocês são a razão da NAFTA tá aí há 30 anos, então nós temos uma responsabilidade com vocês, tanto com os nossos clientes que estão há menos tempo na caminhada, quanto aos que estão quase desde o início com a gente. Hoje nós vamos falar, então, um pouco da reforma tributária, nós vamos cobrir, então, o que está previsto aí, o que vai acontecer ano que vem, o que vem em 2027, o que vem até 2033, que o período dessa reforma é longa. Ela vai durar de agora até 2033 para estar tudo 100% implantado. Nós vamos conviver com 2 regimes tributários nesse período. Então, eu vou mostrar um pouquinho de como vai funcionar essa transição. Então, assim, gente, é para 1h30, pelo menos, de assunto aqui. Então, como é um assunto pesado, eu vou ter que, talvez, falar um pouco mais rápido em alguns pontos aqui. Vocês fiquem tranquilos que está sendo gravado. Depois todo mundo que está aqui vai receber o link para poder assistir de novo, ou para poder mostrar para outras pessoas na empresa que não puderam vir hoje, né? O material vai ser disponibilizado para vocês. E um último aviso também, porque a gente pegou os e-mails e o WhatsApp de quem está aqui. Quem quiser depois a gente pode retirar da lista, mas nós vamos criar uma lista de distribuição, então, para quem está aqui também. Sempre que sair uma nota técnica nova da Cefaz, ou que vier alguma mudança de legislação, alguma coisa que vai impactar, a gente vai avisar por e-mail, a não ser que seja alguma coisa que está muito em cima de acontecer. Aí a gente vai avisar por WhatsApp, né? Por exemplo, o pessoal do comércio, em novembro, agora não vai mais poder colocar CNPJ na nota de consumidor, no cupom fiscal. Só DANF. Então, esse tipo de aviso, esse tipo de alertas, a gente vai passar para vocês também. Como o Matias comentou, o pessoal da SAC Fiscal, eles são especialistas na área tributária para software. Nós tivemos que nos socorrer, nos apoiar em quem está nessa caminhada, né? A gente não tem como saber tudo sozinho. Então, eles mandam esses avisos para nós e a gente vai republicar para vocês. Então, se alguém por acaso não deixou o seu número de contato, o seu e-mail de contato ali, quiser deixar depois com a Ali ali, a gente não vai ser um volume muito grande de e-mails, espero, não venha muita coisa, né?
mas a gente vai passar para vocês. Então, rapidamente, contextualizando um pouquinho da história da reforma, onde é que a gente está agora. A reforma ela já vem sendo discutida há mais de 30 anos, tá? Então não é um projeto de um governo ou de outro governo. Ele já teve vários nomes, a reforma tributária. Agora, então, quando ela foi aprovada, foi chamada de reforma tributária do consumo, porque ela é sobre os impostos do consumo, os impostos que incidem diretamente na nota. Ela vai vir para substituir PIS, COFINS, ICMS e ISS/QN. Ela não vai substituir os impostos sobre lucro, não vai substituir imposto de renda para pessoa jurídica, não vai substituir o CSSL, é para esses 4 tributos específicos, tá? A outra coisa, um aviso rápido que eu esqueci de dar antes, como é bastante assunto aqui, se vocês, durante a palestra, alguém quiser levantar, pegar um café, pegar uma água, fique à vontade, tá? É um evento bem informal aqui, a gente vai conversar sobre isso, não precisa ficar tímido. Se alguém tiver alguma dúvida sobre um slide que está sendo mostrado, pode perguntar na hora, ou pode perguntar no final. Às vezes, daqui a pouco é pertinente interromper, pode interromper, não tem problema. Então, essa reforma ela vem tramitando há mais de 30 anos. Ela começou a tramitar no Congresso, na PEC 45, em 2019, então foi promulgada em 2023. Então, em 16 de janeiro, que apareceu a famosa LC 214/2025, que é a lei complementar que criou a reforma, tá? Vocês vão ouvir muito falar dessa LC aqui, hoje de noite e daqui para frente. Inclusive, ela vai começar a aparecer dentro do software ali, em alguns slides que eu vou mostrar. Então, tem uma parte pendente, que é muito importante, que é a PLP 108/24. Essa parte ainda não foi aprovada, ainda está em votação no Congresso. Tem muita coisa importante nela, que se não for votada até janeiro, arrisca a gente já começar judicializando alguns pontos aí. Por exemplo, o IBS e o CBS, que são os impostos novos, eles são por fora, né? Então, dá-se a entender na LC 214, desculpa, que sobre esses impostos não incide em CM. Tá? Dá-se a entender na lei, mas não está escrito claramente isso na lei complementar. Isso foi colocado agora, um dos materiais que eu vou passar para vocês complementares durante a semana, até o nome do deputado que lançou essa emenda dentro da PLP 108/24 para ficar explícito que CBS e IBS não entram na base do ICM. Pela lógica, não entram, são novos tributos, são por fora, mas esse pessoal do saque fiscal, eles estão dentro da FRAC, então eles se consultam com auditores da Receita, de 5, 6 auditores que eles conversaram, 4 disseram que não entra, mas já tem 2 que disseram que entra, porque eles se basearam na lei Candir, que o ICMS ele tributa sobre o valor da operação e o IBS e CBS faz parte do valor da operação. Então, se isso não for definido até o final do ano, tem chance de começar já judicializando isso aí. Então, a gente vai deixar isso como parâmetro no sistema para os clientes decidirem se vão tributar o ICM sobre IBS, CBS ou não. A lógica diz que não, mas a gente nem sempre pode contar com a lógica, né? Quando se fala de Cefaz. Outra coisa, o IBS, que é o imposto que é estadual e municipal, ele vai ser gerido por um comitê gestor de municípios, de estados. Esse comitê gestor ainda está sendo criado, está judicializada. A Associação de Municípios quer um tipo de participação, o governo sugeriu outro tipo de participação. Então, esse é o pessoal que vai definir as regras do IBS. Também é outra coisa que a gente está aguardando aí. Vocês vão ouvir eu falar isso que a gente está aguardando muitas vezes durante a palestra de hoje, apesar de a gente já estar em agosto. Bom, começando então, quem vão ser os contribuintes? Quem vai pagar CBS e IBS? Empresas geral, lucro real presumido, normal. Vocês estão vendo aqui simples e MEI opcional. Opcional, por que alguém que pode não pagar vai querer pagar? A gente vai ver mais adiante por que esses simples e MEI podem pagar IBS e CBS se assim for interessante. Algumas entidades do terceiro setor, então algumas ONGs vão passar a pagar CBS e IBS. E pessoas físicas que exerçam atividade econômica, isso aqui é novo, tá? Então, novo que eu digo em relação à nossa tributação de hoje. Médico vai pagar, dentista vai pagar, advogado vai pagar, quem emite documento fiscal vai ser tudo nota eletrônica. Essa reforma vai ser baseada 100% em nota eletrônica, documento eletrônico, vai pagar.
vão ter reduções para esses segmentos. Também eu vou mostrar um pouquinho das reduções, mas vão passar a pagar. Locação de imóveis, por exemplo, quem tem mais de 3 imóveis, pessoa física com mais de 3 imóveis locados, vai passar a pagar CBS e IBS também. Isso nós estamos falando em 2027, 2029, tá? No que vem não precisa se preocupar ainda com isso, porque não existe nenhum documento eletrônico ainda definido para esse tipo de situação. Quem não é contribuinte, então quem não vai pagar, quem não vai ser afetado pela reforma, tem algumas coisas bem específicas aqui. Nanoempreendedor, então pessoa física que fatura 50% do MEI, não entra. Condomínios, consórcios, fundos, produtor rural, essa é importante aqui, ó. Produtor rural que fatura de até 3.600.000 por mês não vai ser contribuinte. Transportador autônomo de carga também não. Pessoa física que faz transporte de carga. Essa aqui eu achei muito específica. Entidade sem fim lucrativo que presta serviço em plano de assistência à saúde na modalidade de autogestão, também não vai pagar. Entidade de previdência e fundos patrimoniais. Eu peço que vocês guardem esses dois, que eu vou usar como exemplo depois. Produtor rural e transportador autônomo, tá? Nós vamos usar eles como exemplo mais para frente, num outro assunto. Então, quais são as premissas? O que se busca com essa reforma tributária? Qual é o objetivo por trás dele? A principal premissa, o principal objetivo, além da simplificação, da regulamentação, é acabar com a guerra fiscal. Acabar com essa guerra entre estados atraindo empresa baseado em incentivo fiscal. Vocês vão ver que as 4 primeiras premissas aqui têm a ver com isso. Legislação uniforme será aplicável em todo o território nacional. Então, a gente vai ter uma legislação de CBS e IBS. A gente não vai ter, que nem hoje no ICM, 27 legislações diferentes. A gente não vai ter legislações municipais diferentes para quem presta serviço. Esse serviço retém aqui, esse serviço não retém aqui. A obra faz desse jeito. Não, a legislação vai ser uniforme. Então, não pode um estado querer dar um benefício para um segmento. Não pode o Rio Grande do Sul querer dar um diferimento para a cadeia calçadista. Não pode. A legislação é uniforme. Isso que eu estou falando é agosto de 2025. Tá? Daqui a pouco pode mudar. A gente sabe que isso tudo está em votação. Tudo que eu estou falando é hoje. Então, se alguém assistir esse vídeo daqui a 2 anos e tiver mudado, não veio me cobrar. Né? Cobrança no destino. Essa também é para dar no meio da guerra fiscal. O nosso imposto hoje, ele é cobrado na origem. Né? Eu tenho a minha fábrica de solado aqui em Novo Hamburgo. Se eu vendo sola para Santa Catarina, eu pago ICM para o Rio Grande do Sul. Com a reforma tributária, a tributação vai ser toda no destino. Então, se eu vendo para Santa Catarina, eu vou pagar... O CBS é nacional. Esse é para o governo federal, não muda. O IBS eu vou pagar para Santa Catarina, o estadual, e o municipal eu vou pagar para São João Batista, por exemplo, que é para onde eu estou vendendo. Então, os estados industrializados tendem a perder com essa questão da alíquota, da tributação no destino, mas por isso foi criado um fundo de compensação. A reforma tributária para órgãos públicos, ela vai, eu não me lembro agora se é 30 ou 50 anos, mas ela vai longe, tá? Até se vocês lembram, vai ser criado um fundo gerido pelo aquele comitê gestor do IBS, que não existe ainda, que fizeram histórico de arrecadação dos últimos anos. Isso vai servir como base para divisão entre os estados que estão perdendo a arrecadação. Por isso que teve uns anos atrás aquela neura de vários estados aumentando o ICM, que eles falavam que isso ia impactar em 50 anos. É por causa disso, por causa da composição desse fundo, tá? Mas isso não é o assunto de hoje. Então, não vamos entrar muito em detalhe nisso. Então, a alíquota é paga para o destino e o imposto é retido para o destino. Não precisa se preocupar que a gente não vai ter que fazer guia para cada estado ou para cada cidade. A gente vai pagar o IBS e essa divisão é interna, é do governo, é deles, tá? Alíquotas. O Senado vai fixar a alíquota para CBS, que é a nacional, e a alíquota de referência para o IBS vai ser definida pelo comitê gestor, tá? Então, essas alíquotas são referências, como eu falei. Cada cidade, cada ente pode ter a sua. Vou falar um pouquinho mais depois sobre isso.
E a base de cálculo, o IBS-CBS será calculado por fora, então ele é um imposto por fora, todo ele é por fora, ele não vai mais ter por dentro, que nem é o ICM. Então, ele dá para fazer um paralelo com várias aspas com o IPI. O meu produto vai custar R$30 mais impostos, que nem é nos Estados Unidos, que nem é na Europa, é o IVA, né? E o IVA é em cima do preço de venda, não vai mais ter nenhum imposto por dentro do preço. Então, vai ficar claro para quem compra quanto o produto custa, né? Então, se a gente vê assim, ó, base de cálculo única, quer dizer, então, se a minha base de cálculo é de R$1.000, ela vai ser de R$1.000 aqui em Santa Catarina, em Roraima, em Maceió, é a mesma base. E ela é a única para CBS e IBS. Não é uma base para o federal, uma base para o estadual. Então, com essas 4 premissas aqui, não tem mais como o Estado atrair investimento baseado em abrir mão de tributo. Eles vão ter que atrair investimento oferecendo infraestrutura, oferecendo logística, vão ter que ter outras maneiras de atrair investimento. Esse é um dos motivos da reforma do IBS e até 2033, porque tem muito incentivo fiscal em vigor hoje que vai cair e não pode cair de uma hora para outra. Então, eles vão ir retirando devagarinho. Chegando em 2033, quem abriu fábrica, por exemplo, no Ceará, por um incentivo fiscal, não vai mais ter incentivo fiscal. Não tem mais isso aí. Não tem como um estado ou um município atrair baseado nisso. Então, se vocês enxergar, com esses 4 primeiras premissas aqui, não tem mais como ter guerra tributária entre os estados, né? E simplifica as coisas. Não cumulatividade plena, isso eu só vou ler agora porque eu vou falar bastante disso depois. Tudo vai dar direito a crédito. Qualquer compra que a minha empresa fizer vai dar direito a crédito, praticamente qualquer, tá? Tem exceções. Não incidência sobre exportações, então a gente não exporta tributo, isso já é hoje assim, né? Eu acho que não nos paga ICM sobre exportação. Base ampla de incidência, então vai tributar todas as operações, com bens materiais e imateriais. Então, o que eu falei, aluguel, quem tiver imóveis de aluguel vai pagar, médico vai pagar, o empreiteiro vai pagar, todo mundo vai pagar. Então, alguns conceitos importantes, a gente viu as premissas, né? Então, a gente já tem um dialeto fiscal aqui, a gente já fala em CST, já fala em DIFAL, já fala em partilha, já fala em fundo de combate à pobreza, a gente vai acrescentar mais umas siglas aí a esse dialeto agora. Tá? Uma coisa boa da legislação uniforme ali, né? Acaba DIFAL, acaba a partilha, acaba isso tudo aí, porque tributação no destino e legislação única. Então, quais são esses termos aqui? Operação onerosa ou não onerosa, IVA dual, CBS e IBS. Compra governamental, esse eu me lembrei muito de vocês, tá? CST, C-Clastrib, C-Indiop. Crédito presumido, imposto seletivo. Então, essas palavras vão começar a circular. Pessoal que usa o ERP NAFTA, vocês vão enxergar que já tem tudo isso na nota. Eu coloquei em cor de laranja ali assim, para não usar. Se usar hoje, se preencher, vai acontecer alguma coisa? Não. O sistema não vai mandar nada, tá? Mas tá ali, tá na nota já isso aqui. Pessoal que não usa o ERP, que tem os sistemas específicos, a gente está colocando ao longo do tempo. Então, vamos falar então um pouco dessas mudanças. Operação onerosa e fato gerador. Qual é o fato gerador do CBS e IBS? O IBS e o CBS, então, ele é pago numa operação onerosa, que é uma operação, vamos botar bem grosseiramente falando, uma operação que alguém paga. É uma operação onerosa. Então, a gente não tem como fazer um depara, ou como fazer, isso aqui é que nem se fosse. Não, não é. É totalmente diferente, tá? Tanto que vocês vão ver que dentro do ERP, quando eu chegar em tela de sistema aqui, vai ser totalmente diferente. A gente não tem como fazer paralelo com o CFOP. Isso aqui é que nem é no NAFTA, no CFOP. Não, não é. Tá? Porque, por exemplo, o que é uma operação onerosa? Qual é a principal operação onerosa da minha empresa? Venda de produto. Essa é a minha operação. Não importa se é para dentro do estado, para fora do estado, se é para pessoa física, se é para não contribuinte, se é para empresa do Simples, não importa. É a operação onerosa. Então não tem como fazer um paralelo disso aqui com uma CFOP, por exemplo. Porque a CFOP, a CFOP, se a gente pensar nela, ela praticamente existe por causa do ICM, né? Então não tem como a gente fazer um paralelo com o que já tem hoje. Cobrança de multa e juros. Multa e juros é a operação onerosa, alguém está pagando, então é tributado CBS e IBS sobre multa e juros. Então existe um novo tipo de nota fiscal de crédito ou de débito de CBS e IBS que a gente vai tributar. E eu estou vendo agora para nós, né, meu programador,
uma rotina automática no sistema que gere as notas de todos os juros que foram pagos no período, alguma coisa desse jeito, nesse sentido aí. Mas qualquer operação onerosa vai me gerar CBS-IBS. Adiantamentos recebidos. Tá aqui também o pessoal da Scheid. Como é que funciona hoje? A Esquadria Scheid recebe adiantamento dos clientes para comprar matéria-prima e começar a fabricação das aberturas e vão faturando contra a entrega. A operação onerosa qual é? O meu recebimento. Então, quando o meu cliente me dá o adiantamento, eu já tenho que emitir uma nota fiscal de adiantamento e vou pagar o imposto sobre esse adiantamento. Então, a gente tem que cuidar com o fluxo de caixa, com essas questões aí. Depois, quando eu for fazer a entrega, eu vou referenciar essa nota. Eu vou dizer que essas entregas são referentes a esses adiantamentos que eu recebi dos meus clientes. E aí não é tributado nessa entrega. E aluguel, nós temos um cliente aqui desse setor, então vamos passando batido. Mas também incide sobre algumas operações não onerosas, tá? O coração é a operação onerosa, mas algumas operações não onerosas também têm cobrança de CBS-IBS. Por exemplo, fornecimento não oneroso ou a valor inferior ao mercado de bens e serviços nas hipóteses previstas na lei complementar. Vai ter que olhar quais são as hipóteses, a gente tem essa lei para passar para vocês. Fornecimento de brindes e bonificações condicionadas. Essa parte aqui, esse slide especificamente aqui, vocês imprimam e conversem com os contadores de vocês, porque aqui é onde vai dar dúvida. Operação onerosa não tem dúvida o que é. Operação não onerosa, será que essa tributa? Será que essa não tributa? Esse aqui é o dodói da reforma para mim, assim, do que eu estava estudando. Por exemplo, fornecimento de brindes e bonificações condicionadas. O que é um brinde condicionado? Ah, eu vendi 200 desodorantes para uma rede de farmácia, mas eu dei junto os expositores. Ah, eu só dei os expositores porque eu vendi. Então, é um brinde condicionado. Ah, mas e se eu tirar 2 notas? Não sei. Aí, então, esse é o tipo de aconselhamento que vocês têm que ter. A gente tem que estar muito afinado, tá? Mais ainda do que estamos hoje, NAFTA, contabilidade de vocês e clientes, porque o teu contador vai ter que ser o teu guia nisso aqui. Transmissão pelo contribuinte para sócio ou acionista que não seja contribuinte. O que quer dizer isso aqui? Eu não preciso ler isso aqui tudo que é. Então, mas assim, por exemplo, a empresa comprou um bem, a empresa comprou um carro e passou esse carro para o diretor como retirada de lucro ou como dividendo, vai pagar CBS e CBS sobre essa transmissão para o diretor ou acionista, tá? Mesmo que seja de produção. Eu sou uma fábrica de sapato. Se eu estou dando sapato para o meu diretor, eu vou pagar CBS-IBS, porque eu me apropriei de créditos na compra. Demais fornecimentos não onerosos ou valor inferior ao mercado de bens e serviços por contribuinte à parte relacionada, a funcionários, cônjuges, filhos. Então, assim, ó, por isso, reforço, esse slide aqui, converse com o contador, porque esse aqui é um ponto que eu mesmo tenho muitas dúvidas, mas o que eu estou entendendo aqui? Se a empresa comprou uma cesta de fim de ano para dar para os funcionários, vai tributar CBS-IBS, porque é uma parte relacionada e eu paguei. Então, o que o governo quer no final da história? Quando eu comprei aquele produto, eu me creditei de imposto. Então, se eu estou dando ele para alguém, o governo quer de volta esse imposto que tu te creditou. Né? Tu usou ele, tu não vai sumir, não vai entrar e tu ficar com aquele crédito para ti. Mas não. Tu paga na compra, certo? Tu comprou aquele brinde, é que hoje o imposto está dentro, né? Eu comprei, sei lá, uma sandália para dar para cada funcionário. Essa sandália custou R$30, só que eu vou pagar 30 mais 10, né? Que é o imposto, o CBS. Só que esses 10, eles entram de crédito para minha empresa. Quando eu fizer minha apuração de imposto, eu tenho esse crédito desses 10. Então, se eu estou dando ele para um funcionário, ou um cônjuge, alguma coisa assim, esses 10 que eu tive de crédito de imposto, eu devolvo ele, eu não vou usar ele como desconto na minha apuração. Mas, de novo, tá, gente? Isso aqui é legislação, isso aqui se apoie no contador de vocês ali. Tu vai creditar e debitar, né? Isso aí.
toda compra. Eu vou falar disso na próxima ali. Toda compra, praticamente. Que vocês não se acreditam e vão se acreditar. Isso aí. Que é o que está aqui. Não cumulatividade plena. Pagar o imposto. Isso, mas isso está em discussão ainda, está na PLP aquela. Porque, senão, imagina vocês terem que controlar isso, né? Tem até eventos disso, para ali dentro de informação. Consultar se teu fornecedor pagou. Mas vocês vão querer puxar isso para vocês. Por isso... Não, assim, ó, isso não é... Oi. Vai ser, o split payment vai ser depois também. Muita calma nessa hora aí. Sim. Não, nós estamos falando de pessoa. As regras específicas da pessoa física, infelizmente eu não sei agora, tá? Eu posso pesquisar e passar. Tudo que eu estou falando aqui é para pessoa jurídica, tá? O split payment que o José comentou é, no futuro, lá no final do projeto, qual é a ideia? Eu vendi um produto para ti por R$100 mais impostos. 100 mais 20, né? A gente sempre tem que pensar assim, não é mais 120, é 100 mais 20. Então, tu vai emitir um boleto, tu vai pagar no banco aquele 120, 100 vem para minha conta e 20 já vão para outra conta, para ficar lá na operação, quando for feita a apuração, já. Então, isso é o split payment, pagamento dividido, né? Principalmente na questão de cartão de crédito, para loja, assim, isso aí vai andar antes, muito antes do que para a indústria. Já vai sair direto também. Mas é complicado esse percentual, porque se eu pago 20% de IBS, de CBS, eu me acredito também. Eu não vou pagar sobre aquilo. Então, tá tudo muito no ar ainda isso. Se tem ideias, eu vou chegar nelas ali. Não se tem com certeza ainda. A alíquota para o ano que vem eu já posso te dizer qual é, tá? Essa sim. A partir dali ainda não. Para o ano que vem é 1%. 0,9 de um e 0,1 de outro. Eu vou chegar ali no próximo aqui. Mas então, não cumulatividade plena, é o que eu estava falando ali. Hoje eu só me acredito de ICM daquilo que eu utilizo na produção. Então, se eu sou uma fábrica de sapato, eu me acredito de ICM do couro, da sola, enfim. E também da energia elétrica, da parte que é utilizada na produção. Agora não, a não cumulatividade vai ser plena. Tudo que eu comprar, porque hoje se eu compro um computador para minha empresa, eu não me acredito. Se eu compro a nota fiscal do meu contador, que emite para mim, eu não me acredito. Se eu compro material de escritório, eu não me acredito. Mas na reforma agora, não cumulatividade vai ser plena. Toda nota, toda despesa que tiver feita pelo meu CNPJ vai me gerar crédito. Com exceção do que é considerado uso e consumo pessoal, que é uma coisa que é diferente de antes. Antes a empresa comprou e repassou para um diretor um bem. Aqui a empresa comprou para ser consumido. Por exemplo, bebidas alcoólicas, derivadas de tabaco. Então, essas coisas que a empresa compra para a festa do fim de ano, por exemplo. Coisas que não são para a empresa, ficam claramente que são para pessoas. Então, a empresa comprou joias. Mesmo que ela não repasse, via nota final, não repasse para alguém, fica claro que a empresa, se não for uma joalheria, né, não usa joias, né? Então, esses bens aqui, eles não vão gerar crédito. E como é que a gente vai saber se gera ou não gera? Tem eventos para isso. A gente vai ver depois, então, na questão dos eventos, que vai vir bem forte aí. Vamos lá. Até onde eu saiba, sim. Mas a gente tem computadores e tem consultores aqui que podem me socorrer. Mas aí eu acho que é outro tipo de tributação. Mas aí eu acho que é tributação, é imposto de renda. Isso ainda não. Isso aqui é imposto sobre consumo. A gente fala CBS, SBS é imposto sobre o consumo. PEIs. Isso aí. Então agora a gente vai começar a falar da reforma mesmo. A gente viu um pouquinho de história, viu os conceitos, vamos ver como é que isso aqui vai funcionar. IVA dual, por onde começa então? Ele é composto por dois impostos, que na verdade são três internamente, que é o CBS e o IBS. CBS está muito tranquilo, está muito fácil, que é o federal, porque é uma legislação, é uma alíquota, está tudo bem definido, tá? CBS é contribuição sobre bens e serviços, então a alíquota dele é definida pelo Senado, com ajuste anual até 2033, baseado em histórico de arrecadação e crescimento do PIB. Então essa alíquota, até o final da reforma, ela vai ser ajustada.
ela está estimada, respondendo a sua pergunta ali, para algo entre 7% e 9%. Tá? A última estimativa que eu vi era de 8,8%. Tá? Vai substituir o PIS e o COFINS. Então, para quem é do lucro real, praticamente não muda. Tá? Vai deixar de pagar 9%, agora não tenho 9,25% e vai passar a pagar 9%. Ou então, dá elas, né? A única diferença é que é por fora. Então, isso a gente tem que cuidar. Se hoje eu vendo meu produto por R$100, teoricamente, eu não posso mais vender ele por R$100, né? Eu tenho que tirar o PIS e COFINS de dentro do preço dele, em cima do que sobrou, aplicar o CBS e IBS. Então, IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Ele é dividido no IBS municipal e estadual, e a alíquota base, esse aqui é o dodói da reforma, tá? Da minha, pra gente no dia a dia. A sua alíquota base é definida pelo comitê gestor. Então, o que o comitê gestor diz? A alíquota base para IBS estadual é 17 e municipal é 5. Mas para que a reforma passasse, teve que se abrir essa brecha para que governos estaduais e municipais definissem. Então, eles têm autonomia para definir a sua alíquota. O que isso quer dizer na prática? Que eu posso ter 5.200 alíquotas de IBS diferentes? Posso. Tá? Então, vocês não precisam se preocupar. Spoiler, mais para frente aí a NAFTA vai cuidar disso, tá? Mas a gente pode ter alíquotas municipais, cada estado vai poder ter a sua alíquota e cada cidade vai poder ter a sua. Ah, mas a legislação não é uniforme? É uniforme, porque se Novo Hamburgo diz que o IBS é de 6%, ele é de 6% para qualquer produto, para qualquer segmento, fora as exceções que são da lei para todo mundo. Então, cada município pode definir a sua alíquota para tudo, e cada estado pode definir a sua alíquota para tudo. Então, esses vão substituir ICMS e SSQN. Então, tem alguns estudos aí falando em 28%, tá? De IVA total. Mas tem um teto. Se a gente olhar a legislação na PL 214, no artigo 475, parágrafos 11 e 12, está estabelecido um teto de 26,5%. Mas assim, esse teto eu li ali na legislação, está bem claro que ele existe, mas todos os estudos que vêm, inclusive do próprio governo, estão estimando 28%, então está meio estranho isso, né? Mas, então, como é que vai funcionar? Se esse teto está de 26,5% e a gente está falando só na soma do CBS e IBS, mas na transição agora, CBS, IBS, ICM, se isso aí tudo, esse bolo todo aí passar os 28,5%, os 26,5%, o comitê gestor tem 90 dias para encaminhar um projeto de lei baseado em estudos e análise de números para que seja votado pela Câmara de Deputados em mais 90 dias esse ajuste. Então vai ser uma loucura. Mas, a princípio, esse teto está aí. Respeite quem quiser. Né? Base de cálculo. A base de cálculo, então, o IVA vai ser calculado sobre o valor da operação, excluídos os impostos por dentro. Tá? Então, no período de transição, onde a gente estiver existindo os dois regimes juntos, os impostos que são por dentro vão ser tirados fora da base. Isso aqui eu tirei da nota técnica da Cefaz. Lembra quando vocês mandam uma nota e a Cefaz rejeita? Então, isso aqui não tem discussão. Se mandar diferente disso, a Cefaz rejeita. Tá? A base de cálculo do IBS e CBS, que é única, ela é composta pelo valor do produto, serviço, frete, seguros, outros impostos de importação, menos desconto, PIS, COFINS, ICM, partilha, fundo de combate à pobreza, ICM monofásico e ISQN, mais valor de serviço. Então, isso aqui é a base do CBS e IBS. É a operação líquida de impostos por dentro. Como é que isso está dentro do RP NAFTA? Vocês podem ver em verde ali, eu circulei. Duas coisas que a gente consegue ver nesse slide. Nós estamos vendo aqui embaixo, ó, CBS, IBS, UF, IBS municipal, cada um no seu quadrinho. Mas a base está fora. Então fica bem claro que a base é única por todos os impostos. Eu não tenho uma base de ICM, uma base de PIS, não, eu tenho uma base de imposto. Nesse exemplo que eu peguei aqui, um eixo, R$12.000, a minha base é 9.960, porque foram tirados os impostos por dentro dessa base. Então, ICM, PIS, COFINS são tirados da base de cálculo para fins de cálculo de IVA, que é o CBS e IBS. Né? Imunidades e reduções de alíquota. Vamos ter, então, sempre de maneira unificada, reduções de CBS e de IBS para alguns segmentos, por exemplo, hotelaria, bares e restaurantes,
e para alguns produtos. Produtos da cesta básica, hortifruti, frutas, se eu não me engano, está aí também. Medicamentos, então alguns produtos e alguns segmentos vão ter reduções de alíquota de maneira uniforme, tá? Então, elas vão ser definidas pelo Seclastrib, que eu vou mostrar hoje para vocês. Não cabe hoje a UF definir ou criar suas próprias reduções, situação de hoje, né? Agosto de 2025. Um exemplo aqui, isso aqui é dentro algumas reduções definidas pelo Seclastrib, isso já é uma tela da NAFTA, tá? Nós temos, por exemplo, a CST 200, que é de alíquota reduzida. Aqui tem vários exemplos de redução. O primeiro, fornecimento de educação esportiva, redução de 60% na alíquota, nunca na base nisso aqui. Serviço de transporte aéreo regional coletivo de passageiros ou de carga, redução de 40% na alíquota. O que isso quer dizer na prática? Que se a minha alíquota de CBS for 8%, agora me cai numa, vamos lá, 40% de 8%, bem, enfim, vai ser algo em torno de 5 e pouco por cento a alíquota que eu vou pagar. Existe, então, reduz a alíquota e aí sim, ó, reduziu 40% o IBS, não interessa para qual cidade. A legislação uniforme vai reduzir para todos. Compra governamental é um outro ponto muito importante, tá? Para quem fornece a entes governamentais, vai ser fixado um percentual redutor de alíquota, que ainda vai ser definido, também não está definido ainda qual é, mas ele é um percentual de redução de alíquota além da redução que está aqui. Então, se digamos que esse percentual de redução de alíquota seja de 30%, e eu estou fornecendo serviço de transporte aéreo regional, que é de 40%, eu reduzo 40% a alíquota, do que sobrar, eu reduzo mais 30% a alíquota. Vai ter essas duas reduções aqui para quem fornece para ente público. Então, por isso, a gente tem que informar no documento fiscal que a operação é de fornecimento para ente governamental, qual é o ente, se é uma cidade, se é um estado, se é um órgão público, e qual o redutor. No RP, a gente colocou isso no cadastro de clientes, porque como a gente ainda não sabe se esse percentual redutor vai ser o mesmo para todos, ou se vai ser um para estado ou para município, então a gente deixou no cadastro de clientes. Se vier a legislação ou uma nota técnica dizendo que é o mesmo para todos, sai do cadastro de clientes, né? Por enquanto ele está lá, quietinho. Compra governamental, então isso aqui, como é que é a tela da nota aqui no RP, a gente informa ali no cantinho que é uma compra governamental, qual é o ente, nesse caso eu estou vendendo para o governo do estado, o percentual de redução de alíquota de 30%. CST e Seclastrib, então a gente falou do IVA, falou das alíquotas, né? Agora a gente vai falar dessas siglas novas aqui, é o coração do IVA dual. CST não é novidade para a gente está acostumado a CST de ICM, CST de PIS, de COFINS, a gente vai ter CST de IVA agora. Então a CST vai definir se tributa, se tem redução, se tem algum diferimento e em que tipo de documento eu posso usar. Tem algumas CSTs que eu só posso usar em nota de serviço, outras que eu só posso usar em nota de produto, né? Então aqui tudo isso é definido pela CST. Aqui, por exemplo, vamos pegar a primeira, tributação integral. Essas são as CSTs que existem hoje, tá? Até hoje são essas aqui. 000, tributação integral. DFE de venda, ou seja, DFE Cefaz, podemos chamar assim. Posso usar essa. Posso usar em serviço e ela tributa. A 200 tem redução. Então, se eu emitir uma nota com a CST 200, tem que ter redução, senão a Cefaz rejeita. Então, por que tem alguns modelos aqui que não pode usar em nenhum? Por exemplo, a 010 não pode usar em nenhum. É porque a reforma tributária é para todos os documentos, tá? Bilhete de passagem eletrônica, conhecimento de transporte, nota de energia, nota de telecomunicações. Como a gente não atende esses setores aí, a gente manteve aqui dentro só os setores que nós atendemos aqui. Seclastrib a gente pode pensar como um detalhamento da CST. Então tem a CST 000, que é tributada integralmente. A Seclastrib é uma lista que me diz o que é essa tributação. Então ela, se é uma CST que tem redução, ele vai me dizer qual é essa redução. Se ela vai ter crédito presumido, se não vai ter crédito presumido. Então aqui a gente tem, por exemplo, na CST 0200, desculpa, essa aqui não, aqui é a 000, que é a integralmente, quais são? A 001, situações tributadas integralmente. Então, a maioria das nossas notas vai ser CST 000, Seclastrib 0001. Quase tudo é isso, a minha venda é isso, né? Mas, por exemplo, exploração de via, regime automotivo. Então, a gente teve o cuidado dentro do NAFTA de colocar para vocês, quando a gente vê ali o cadastro de CST e Seclastrib, vocês sempre vão ter aqui
o que é, os percentuais e a redação, em que artigo da lei complementar e em que parágrafo da lei complementar isso ali está escrito. Para, se você tiver alguma dúvida, poder consultar ali junto ao contador de vocês, né? De onde veio essa informação. Aqui é do site da Cefaz, DFE Portal SVRS, tem muita informação, muitas tabelas tem lá. Isso aqui é a mesma tabela que eu montei ali, que eu mostrei para vocês. Ali dá para ver na direita, em cima, ali um monte de tipo de documento fiscal que existe, né? Crédito presumido. Então, lembra que eu falei antes do produtor rural e do transportador autônomo, que a gente usa eles como exemplo aqui. São pessoas, são entidades que não pagam IVA, mas que me dão um crédito presumido. Então, se eu compro de um produtor, vamos pegar o primeiro caso, se eu compro crédito presumido da aquisição de bens e serviços do produtor rural. Então, se eu comprei do produtor rural que mesmo ele não tendo pago, eu vou ter um crédito presumido com alíquota ainda a definir, tá? Transportador autônomo, ele não paga, mas eu vou ter crédito presumido. Essas alíquotas sempre vão ser definidas em setembro, valendo para o ano seguinte. Então, em setembro, a gente já sabe qual vai ser a alíquota de crédito presumido para o ano que vem. 2026 não vai ter crédito presumido ainda, vai começar em 2027, tá? Também tem toda essa tabela no portal aqui. A gente tem novos tipos de nota, pois não? Sim, produtor rural, se faturar até 3 milhões e 600, né? Ele vai gerar crédito, mesmo não pagando. Se eu comprar dele, eu vou ter crédito. Se até ano que vem, porque ano que vem, teoricamente, não tem pagamento ainda de IVA, tá? Ano que vem é a alíquota teste. Tem uns termos misteriosos ali, desde que cumpridas todas as exigências, não vai ser pago. Então, a gente já vai ver quais são algumas dessas exigências para não pagar. Então, a gente tem novos tipos de nota. Nós sempre no RP, normal, complementar, ajuste e devolução. Agora, a gente tem nota de débito e crédito, que é uma nota de débito, é uma nota que aumenta o imposto que eu estou devendo, e uma nota de crédito é uma nota que diminui o imposto que eu estou devendo. Por exemplo, uma nota de multa e juros, ali que a gente vai passar a emitir para tributar isso. Também não é obrigatório ainda ano que vem. Vai vir também o IS, Imposto Seletivo. Ele foi criado com o nome de Imposto do Pecado, mas depois já começaram a botar outras coisas dentro dele que não tem nada a ver com pecado. Então são coisas que ele é uma tributação em cima de produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. A alíquota ainda não foi definida também. Então, a lista de produtos que são hoje, são poucos, tá? A lista é pequena, são esses aqui. Veículos, embarcações e aeronaves, produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, açucaradas, bens minerais e concursos de prognóstico e fantasy sport. Imagino que tem alguma coisa a ver com as bet, coisas assim. Mas, então, hoje, estes são os produtos. Essa lista pode aumentar? Pode. Porque o que é um produto que faz mal à saúde? Daqui a pouco vão dizer que produtos com sal são produtos nocivos à saúde. Daqui a pouco vão... Isso está muito aberto à interpretação, tá? Diferente do CBS, que substitui PIS e COFINS, e do IBS, que substitui ICM e SQN, o IS não substitui o IPI. O IPI continua existindo, tá? Ele vai ser zerado, vou falar disso daqui a pouco, mas ele continua ali, escondidinho. Então, vamos falar um pouquinho de nota de serviço. Nota de serviço. A reforma tributária na parte, então, de produto está muito bem. Está andando, tem as notas técnicas, está funcionando assim, olha, é a primeira vez que a gente vê realmente a Receita e a SERPRO em comunicação direta com os desenvolvedores, porque querendo ou não, nós e os contadores são as pessoas que vão fazer essa reforma andar. Então, vem notas técnicas claras, está tudo muito bonito nessa parte de produtos. Na parte de serviço, a coisa é bem diferente, tá? É para começar também em janeiro, agora, junto com o produto, a reforma tributária para nota de serviço. Elas também vão ser tributadas de CBS e IBS. E o principal que acontece assim, hoje, cada prefeitura tem o seu sistema, certo? A maioria dos sistemas é feita baseados no padrão Abrasf. A Abrasf já disse que não vai colocar campo de CBS e IBS no layout de Abrasf. Então a gente tem algumas alternativas aí. Que cada prefeitura, isso nós vamos precisar de vocês, clientes, conversem com seus contadores sobre como vai ser na minha cidade.
Eu posso falar por Novo Hamburgo. Em Novo Hamburgo tem o issqnonline.net, algo assim. Então, a partir de janeiro, todas as prefeituras são obrigadas a ou implantar o padrão nacional de nota de serviço, ou, se continuar no padrão próprio, enviar para o padrão nacional tratativas internas deles. Vocês não precisam se preocupar com isso. Então, eles querem que todas as notas de serviço estejam num repositório único, acessável por todos. Assim como hoje a gente consegue baixar da Cefaz via manifestação as notas de produto, a ideia é que a gente consiga baixar as notas de serviço, que elas estejam todas no mesmo lugar e com layout próprio. Como cada prefeitura vai fazer? Aí, só cada prefeitura para dizer. Por exemplo, vão criar um layout próprio, ou vão criar, por exemplo, para o Novo Hamburgo. Exemplo, não é isso, tá? Mas daqui a pouco o Novo Hamburgo pode definir que o contribuinte vai entrar no portal da cidade e vai dizer qual é o serviço que presta. E eles tratam internamente isso, ninguém sabe. Nós estamos agora não é mais final de julho, nós estamos em agosto, e a maioria das prefeituras não se manifestou sobre o assunto. Eu não recebi, por exemplo, eu sou de Novo Hamburgo, contribuo aqui, ali, não recebi nenhum comunicado da prefeitura ainda sobre como vai ser. Então, eu espero que não seja em dezembro um monte de prefeitura mudando de layout. Mas isso aqui depende não de um órgão só, depende de várias prefeituras, cada uma ter a sua boa vontade aí. Sim, já. A gente vai continuar enviando a nota como envia hoje. Sim. Olha, pois é, o que eu posso falar é do sistema. O sistema vai enviar. Agora, se a prefeitura... Não, assim, essa parte da prefeitura repassar para o federal, por exemplo, isso é padrão para a prefeitura. Isso não é uma obrigação do contribuinte, tá? O contribuinte ele tem que destacar os campos de imposto na nota, que nós vamos destacar. Se a prefeitura não receber esses campos, ela não vai receber, mas a gente vai estar enviando. Em todas elas vai estar sendo enviado o CBS, IBS e o SINDIOP, que a gente vai ver mais para frente aqui. A reforma tributária ela começa em 2026, um spoilerzinho que a gente já vai ver o próximo slide ali do cronograma, tá? Mas com alíquotas teste. A gente já vai ver o que é isso. Ele começa em 2026, sim, tá? O recolhimento de imposto começa em 2027, mas a gente a partir de 2026 já tem que destacar esses impostos todos em nota. Então, nas notas fiscais de serviço, como vai ter o recolhimento de CBS, IBS, e quem define o local da tributação é um código, SINDIOP, não tem mais aquela dúvida aonde eu tributo. Não, mas em São Leopoldo é diferente. São Leopoldo tem que tributar lá. Então, essa tributação vai ser uniformizada também, tá? Aqui são alguns exemplos de SINDIOP para a gente ver. Vamos focar ali no 03, que é fisioterapia, por exemplo. Eu tenho uma clínica de fisioterapia. Se é feito no estabelecimento do fornecedor, o código é tal. Se é feito no endereço do adquirente, então se eu vou na casa dele fazer, o código é tal. E esse código vai definir onde é tributado e acabou. Não tem legislação municipal que mude isso. Tá? Então aqui, como isso tudo está dentro de um artigo da lei complementar, a gente colocou o inciso também de cada um. Em caso de dúvida na emissão das primeiras notas de serviço, vocês podem dar uma olhadinha nesses incisos, conversarem com os contadores de vocês. Cronograma de implantação. Essa frase que vem aqui não é minha, é do Marco Polo, do saque fiscal. Podemos nos desesperar com calma, tá, gente? Não é assim. Não tá. O prazo está apertado, mas não está tanto. Por quê? Onde a gente está? Nós estamos em 2024 e 2025. Leis complementares estão sendo feitas, notas técnicas estão sendo feitas, o comitê está sendo instituído, o fundo de desenvolvimento está sendo criado e desenvolvimento. Então, ano que vem é o ano de teste. Nós vamos pagar 0,9 de IBS e 0,9 de CBS e 0,1 de IBS. Independe de para onde, para qual cidade, é isso, é a alíquota teste. Não vai ter recolhimento de imposto ano que vem para quem cumprir as exigências que eles estão colocando ali. A primeira exigência é destacar os impostos em nota. Tá?
A segunda são alguns eventos que a gente vai ver ali para frente. Então, 2027, CBS entra em vigor e PIS e COFINS são extintos. Acaba, morreu PIS e COFINS, morreu SPED contribuições, morreu tudo isso aí que vem PIS e COFINS em 2027, tá? E aí tá pegadinha, tá vendo que a gente tá vendo ali extinção do PIS e COFINS e redução a zero. Não estamos falando em extinção de IPI, nós estamos falando em redução das alíquotas a zero. Então, elas não vão ser cobradas, mas o IPI continua ali, exceto Zona Franca de Manaus. Ele vai mudar, então, a função dele. Hoje o IPI tributa também cigarro, bebida, né? Isso vai ser tributado pelo imposto seletivo, mas ele vai continuar só para proteger a Zona Franca de Manaus. Então, se eu produzo TV que concorre com a Zona Franca de Manaus, eu pago IPI. É uma tendência que termine, mas o SPED todo é lá em 2033, né? SPED o PIS e COFINS já vai... A gente vai continuar com esses arquivos gravados, porque eles têm 5 anos para fiscalização, mas o imposto acaba, né? Talvez se crie um SPED, CBS, IBS, mas é pouco provável, porque a tributação vai ser em cima de documento fiscal. Tá? Já vou ver isso ali mais para frente. Então, a partir de 2029 a 2032, se abrem as portas do inferno, que é o período de transição do IBS. Porque nós vamos estar começando a introduzir o IBS e vamos estar diminuindo. Então, as alíquotas de IBS vão subindo. Por exemplo, se a alíquota de IBS do Rio Grande do Sul é 17%, definida. Em 2029, ela vai ser 10%. Ela vai ser 1,7%. Mas aí o ICM vai diminuir 10% a alíquota. Então, nós vamos ter esse balanço aqui até o final de 2032. Um imposto subindo, outro imposto baixando. Tá? 2033 acaba. Morre ICM e todos os seus filhos e netos. Morre de FAO, morre substituição tributária, morre código RS, morre isso aí, tudo acaba. Tá? 2033 é CBS, IBS pleno. Então, cuidado também com 2033, eu sei que está longe, mas está previsto na PLP, tá para mudar isso, tá? Mas do projeto original, o governo tinha 20 anos para te devolver os créditos que tu ficar e tu não utilizar. Agora eles tá na PLP, tá ali que ele vai poder ser usado em outros impostos. Se eu ficar com crédito de PIS e COFINS, por exemplo, depois de 2027 eu vou poder abater de CBS, que é o federal, o que é o lógico, né? Mas não tá na lei original, tá no PL, esse que está em aprovação. Então 2033 é vida nova total. Aqui eu só peguei isso para a gente, de onde a gente tira isso. Esse é um exemplo de uma nota técnica da Cefaz, que a gente fica lendo. Tudo que está em amarelo é o que está na nota anterior, o que está na verde é na nota atual. Então aqui estão as datas. Ó. Desde julho está em homologação, a gente já está transmitindo em testes a nota para prefeitura, nota para prefeitura, que eu digo nota governamental de produtos, né? Já está emitindo nota com redução, já está emitindo nota com ICBS, já estão todos os testes andando, tudo certo. A partir de outubro, preenchimento já é facultativo e não tem valor jurídico. Se alguém quiser começar a testar os seus sistemas em outubro, pode começar a testar. Pode mandar nota com CBS, IBS e isso não vai ter validade jurídica. Mas se eu informar, vão ser aplicadas regras. Por exemplo, se eu informar CST 200 e não botar redução, vai travar, vai rejeitar. Então, para vocês poderem testar a rotina de vocês, a partir de outubro já pode começar. E a partir de janeiro entra valendo, esses campos têm que ser preenchidos, tá? Condições importantes para o não recolhimento. Então, para que eu não precise recolher o CBS, mesmo quem tiver que recolher ano que vem, também não precisa se apavorar que não vai aumentar o imposto. Digamos que eu não me enquadre e eu tiver que recolher o CBS e IBS ano que vem, esse 1%, ele vai ser creditado no meu PIS e COFINS. Então, o outro, a minha alíquota final vai ficar a mesma, tá? Então, vamos lá, tem um monte de coisa, blá, 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 aqui. Neste contexto, a apresentação correta e tempestiva, olha a palavra bonita, dos eventos mencionados nesse item é condição essencial. Eu quis destacar isso aqui, porque não basta eu emitir a nota. Existem eventos vinculados à nota, que se eu emitir nota que se enquadra num desses eventos, eu preciso mandar o evento. O que são eventos de nota fiscal? Por exemplo, hoje quem faz manifestação de destinatário, eu vou para a Cefaz e vinculo um evento na nota do meu fornecedor, dizendo, aceito a nota. Manifesto, isso é um evento. A anulação de uma nota fiscal é um evento. A nota não some da Cefaz, eu estou ligando um evento naquela nota. Então, se consultar aquela chave na Cefaz, você vai ver todos os eventos. O fisco bota eventos também, passou por fiscalização, passou por barreira, passou por isso. Então, todos esses eventos, hoje já existem notas,
tanto de entrada quanto de saída, e vão ter mais alguns eventos que a gente vai ter que informar a partir do ano que vem para não ter que pagar CBS e IBS. Por exemplo, vamos ver que aquele que eu tinha visto, que imobilização de item. Eu recebi uma nota fiscal de um computador que eu comprei, né? Eu quero me creditar disso aí. Eu tenho que emitir um evento, então naquela nota de entrada, eu vou ali, vai ter um botão de eventos, onde eu vou criar um evento de imobilização de item. Tinha aqui ali a destinação 21, 11 e 20. Destinação do item para consumo pessoal. É aqui que eu vou dizer que aquele produto que eu comprei é para uso pessoal. Então, se a empresa comprou bebidas, eu vou ter que botar ali que é na destinação para uso pessoal. O emitente e o destinatário, tá vendo? Informação de pagamento integral para liberar o crédito presumido. Isso aqui é o que tinha falado antes ali. No crédito presumido, que a gente viu ali de produtor rural, de transportador, a gente tem que fazer nessa nota deles que a gente tem um evento informando. Então, uma série desses eventos vão aparecer aqui e eu vou passar essa lista detalhada para vocês, tá? Certinho, o que, que é cada evento, quando tem que ser feito cada evento. Isso aí eu vou passar no decorrer, que esses eventos precisam ser informados para que a gente não seja tributado ano que vem. Uhum. Isso. Não, assim, ó, aqui são duas coisas, tá? Uma coisa é para uso pessoal, né? Que é um bem comprado, que ele não vai gerar crédito. Aí na nota fiscal de entrada, eu informo que aquela nota não gerou crédito. Esse é diferente. Eu comprei um produto e eu estou dando ele, fornecendo de maneira não onerosa. Aí sim vai ter um documento fiscal emitido de doação, ou, enfim, tem que ver como é que vai estar definido isso aí. Não tem essa informação, Leonel. Vou pesquisar e mandar junto no material. Provavelmente dentro do exercício do mês ali, né, onde é apurado o imposto. Mas se tem que ser no dia seguinte ou se tem um prazo, eu não tenho essa informação agora. Todos esses eventos serão por dentro do NAFTA. São por dentro do NAFTA. Não, não precisa. Realmente. Para anular, mas a questão assim, se eu botar um evento já não anula mais também. Então, se a ideia é no momento da entrada da nota já vincula. E já era. Não vai gerar o crédito, tá? Por que isso aqui tudo? Porque vocês estão vendo que tudo acontece em documento fiscal. Eu faço uma venda, é documento fiscal. Eu me credito faço um crédito presumido, é documento fiscal. O coração dessa reforma é o documento fiscal, tá? A gente não, a Receita quer chegar no final da reforma não é tributação, na apuração assistida, tá? Esse é o objetivo, que eu acesse a Cefaz e ele me diga, ó, sem eu ter que gerar um arquivo. Hoje, por que eu gero SPED? Porque tem coisas que eu compro que me acreditam, coisas que não me acreditam. Eu tenho que explicar isso no SPED. Eu não vou mais explicar no SPED, eu vou explicar no documento fiscal. Isso aqui me acredita, isso não acredita. Então, como é tudo documento fiscal, a ideia é que eu chegue ali no dia 5 e aí eu não sei se vai chegar, não tem essa plataforma definida ainda, ele me diga, ó, tu tem 1.250.000 reais para pagar de IVA. Então, tu vai pagar o IVA e eles distribuem lá dentro. Tu vai ter 3 opções. Isso o pessoal do saque fiscal já falou, que vai ser um evento também que tu vai botar. Tu pode aceitar aquela apuração, tu pode retificar, ou tu pode negar. E aí, no caso de tu negar, tu vai ter que gerar, sim, um SPED ou um arquivo assim, colocando ela. Embora é meio unânime, assim, que não é muito esperto tu negar essa apuração que a Receita está sugerindo, porque ela é toda baseada em documento fiscal e evento em cima de documento fiscal. Aqui essa transição, vou passar a batida, que ela fala em percentuais, vocês vão ter isso aqui no slide. Como fica o simples, então? Tem a galera do simples aqui, eu deixei para o final para eles não irem embora, tá? É, isso aí.
E vai ser assim. Tem que estar fechando, exatamente. É que tu não tem como fazer, tá? Porque o teu fornecedor emitiu uma nota de R$ 100 mais 20 de CBS e IBS, por exemplo. Tu vai pagar para ele 120. Não tem como tu fazer diferente disso, né? Então não acaba assim um pouco desses subterfúgios aí. Então assim, ó, o que a gente tem previsto para o Simples? O Simples não destaca CBS e IBS. O Simples não destaca esses impostos novos, a não ser que ele queira. O Simples vai ser opcional. Por que vai ser opcional? Mas se eu não preciso destacar, por que eu vou querer destacar? Essa opção de eu destacar CBS e IBS, ela vai ser semestral e tem que ser muito bem avaliada com os contadores de vocês, tá? Porque tem 2 riscos muito sérios para as empresas que são do Simples na reforma. Então, não vai mudar a alíquota. Se eu pago 13% de Simples, eu vou pagar 13% de Simples. A diferença é que hoje a gente tem aquele pedacinho de ICM que está dentro do Simples ali, né? A gente vai ter um pedacinho de CBS, um pedacinho de IBS que é gerando crédito, mas a alíquota não vai mudar. Então, qual é o problema? Qual é o pepino para quem é do Simples? Depende aonde tu está na cadeia. No meu caso, que eu sou uma empresa de serviço, eu estou no início da cadeia. Para mim não vai ter problema. Tá? Quem está no meio da cadeia? E depende do teu cliente e do teu fornecedor. Se tu está no meio ali, tu é uma indústria de resistências. Tu compra produto e tu revende. Se teus fornecedores forem na maioria do Simples, tá tranquilo para ti também. Agora, se tu é uma empresa do Simples que compra de empresa do lucro presumido ou real e vende para quem está no lucro presumido ou real, tu tem que avaliar muito bem essa escolha de ou sair do Simples ou recolher o CBS e IBS por fora. Por quê? Atenção, o Simples não gera crédito. Lembra que gera aquele pedacinho, né? Mas lembra que teus clientes vão estar sedentos, eles vão estar querendo esse crédito, eles vão estar precisando desse crédito para pagar menos imposto. Então, se eu vou comprar de ti por 90, ou se eu vou comprar do teu vizinho por 110, sendo que desse 110 é 80 mais 30, eu vou comprar do teu vizinho, porque esses 30 não é custo para mim, esses 30 vão gerar crédito para mim. Então, é mais barato comprar para ele mesmo que eu pague mais caro, né? Então, quem está no Simples, além de ter esse, que na minha opinião é o menor dos problemas, vai tomar um fácil de custo. Por quê? Se eu sou do Simples, eu não pago IVA. Mas quem vendeu para mim paga. Então, se eu pagava para esse cara 100, eu vou passar a pagar 100 mais 28. Eu vou passar a pagar 128 dele. E eu não tenho o que fazer com esse crédito. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o preço do meu produto, mas eu vou aumentar o preço do meu produto sem gerar crédito para o meu cliente. Aí, então, para quem não quiser sair do Simples por causa de folha de pagamento, de imposto de renda, de CSSL, tem aquela opção de manter no Simples, mas pagando o CBS e IBS por fora. Daí tu recebe crédito e passa crédito, então o CBS e IBS deixa de ser esse custo. Então tem que ser bem avaliado essa situação, tá? Porque às vezes vale muito a pena manter no Simples por causa de folha, por causa desses outros tributos, mas eu vou ter que me preocupar, talvez. Então avaliem com sua contabilidade, eu vou ter anualmente, mas não semestralmente, se continua a pena estar no Simples e se continua a pena, porque o Simples é anual a opção, mas essa de contribuir ou não é semestral. Então, eu sou Simples, eu estou na ponta. Vamos ver, quem está no meio tomou essa ruim aí. Quem está na ponta também, eu sou uma loja. Se eu compro de fornecedores que são do lucro real, presumido, meu custo do produto que eu estou comprando vai aumentar. Eu vou vender para consumidor. Consumidor, não vou gerar crédito para consumidor. Então, na verdade, eu vou ter que aumentar meu preço. Então, quem está no meio ou na outra ponta, tem que fazer essa avaliação. Quem está no início, que nem nós, que somos serviço, aqui, né, 1h15 já, tem que tá mais tranquilo. Então, impacto da reforma no custo do meu produto. Isso aqui é simulação, tá? Ninguém vai pegar essa planilha e querer usar, porque ela é um pouco mais um papel de pão aqui. É só para vocês verem quem ganha e quem perde com a reforma, tá? Não vamos se basear nesse número aqui. Peguei ali, por exemplo, 9,19 de IBS CBS e fiz uma simulaçãozinha básica para os 3 regimes. Vamos pegar aqui lucro real, ICM17, PIS, COFINS, como é que é hoje? Hoje eu tenho meu preço de aquisição, eu tenho esses créditos todos, paguei R$100. Na hora da venda, pago ICM líquido, PIS, COFINS líquido, lucro de final de 24%. 2027, quando entrar o CBS, pode ver que sai o PIS e o COFINS, mas entra o CBS e IBS, eu vou pagar um pouco mais, porque eu parti do princípio que
Se o meu fornecedor não tem mais PIS e COFINS, ele vai baixar o preço dele de 100 para 96,16. Eu não tirei o PIS e COFINS inteiro, eu tirei uma parte ali, por isso aqui é uma simulação, tá, gente? Tirei uma parte, porque ele também se acredita lá, então ele vai ter que baixar um pouco o preço. Então eu vou pagar um pouco mais, mas vão me creditar. No fim, o meu cliente também vai pagar um pouco mais, mas vai se creditar. E meu lucro pode ver que ele até aumentou um pouquinho. Por quê? Porque na prática eu tirei 9,25 e botei 7 no lugar, né? Que é o CBS. 2033 IBS total. Sai fora ICM, PIS, COFINS, mas entra IBS, entra CBS. Então, se eu conseguir um mundo ideal aqui, que é que meu cliente, meu fornecedor baixe mais ainda o preço dele, eu consigo baixar um pouquinho o meu e ainda assim ter um lucro. Então, quem está no lucro real, a tendência é que até consiga aumentar um pouco as suas margens aqui por causa da não cumulatividade plena, principalmente por causa da não cumulatividade plena, tá? Para quem é lucro presumido, a partir de 2027 praticamente se iguala ao lucro real, porque como cai fora PIS e COFINS, então eles ficam tudo no mesmo balaio, né? Pagam as mesmas alíquotas das mesmas coisas, mas pode ver que também a variação ficou mais ou menos a mesma. Agora eu fiz essa simulação no simples aqui, pode ver a margenzinha no final caindo de 23 para 18 para 11, porque vai ter um aumento do CBS e IBS que não vou fazer nada com esse valor de crédito que está entrando. Então esse é o pessoal que tem que se cuidar mais, é quem tem mais a tendência de perder a receita, é quem está no simples, a não ser que avaliando seus clientes, avaliando seus fornecedores, opte por pagar o IBS e o CBS por fora. Como fica isso no EIP? Agora a gente vai ver um pouquinho de tela do sistema e daí já estamos indo para o final. Dentro do NAFTA, então, a gente criou esse menu. Cadastro Fiscal Contábil e Reforma Tributária. Esses 3 itens que estão em verde, eles vão ser, aí começa uma diferença do nosso sistema futuro em relação ao NAFTA. Como a gente tem uma selva de legislações aí, eu não tenho como manter isso tudo atualizado, CFOP e não sei o quê. Na reforma tributária, sim. É a NAFTA que vai atualizar as CSTs, é a NAFTA que vai atualizar o CECLASTRIB, é a NAFTA que vai atualizar as alíquotas. Isso é responsabilidade nossa. Vocês não precisam mais se cuidar desta parte. O que é responsabilidade de vocês? As operações, cadastrar as operações. É isso que vocês vão fazer junto com o contador. Porque aí depende de cada empresa. Eu vou mostrar o cadastrinho de operações aqui. Mas primeiro vamos passar rapidinho pelos outros. Esse é o cadastro de CST e CECLASTRIB. CST em cima, no meio as CECLASTRIBs de cada CST, indicando qual é o artigo, a redação na lei complementar, para vocês, na hora de criarem as operações, ter uma possibilidade de decidir com mais certeza. Então, para quem tiver nas listas ali, a gente vai também mandar sempre que tiver uma atualização, por exemplo, surgiu CECLASTRIB nova. Então, vocês vão entrar nesse cadastro e vão clicar no atualiza. Só isso que vocês vão ter que fazer. Se quiser por conta entrar uma vez por mês e clicar no atualiza também pode, não tem problema nenhum. Tá? Então nós vamos manter isso aqui atualizado para vocês. Isso, vocês cadastram, vocês definem as operações. Por isso que não dá para fazer paralelo com o CFOP, porque CFOP eu tenho todas. Operações, vocês vão cadastrar quais as operações que vão ser usadas. Eu vou mostrar ali o cadastrinho de operações. Então aqui, por exemplo, mais uma tela aqui mostrando as reduções, tá vendo? Eu peguei a 200 ali, nós temos reduções de 100% em alguns produtos. Nós temos reduções de 80%, 70%, por exemplo, arrendamento, locação vai tributar que não tributava, mas pelo menos vai ter uma redução de 70%, eles são bonzinhos, né? Então aqui a gente tem, tudo está definido aqui. Quando alguma dessas deixar de valer, vai estar lá a vigência final dela. Alíquotas padrão, isso aqui também a gente vai alimentar, isso aqui já está atualizado para o ano que vem. As alíquotas de IBS vai ser 0,1 para todos os estados e 0 para todas as cidades. Também o botão de atualiza a gente vai avisar via nossa consultoria quando tiver mudança de alíquota para que vocês atualizem os sistemas de vocês. A gente consulta a API deles, atualiza o nosso sistema, vocês atualizam os de vocês, tá? INDIOP, aquele do serviço, também está aqui, também tem o botão de atualiza. E esse é o cadastro de vocês. Por exemplo, eu vou criar a minha operação 1, venda de produtos. A minha operação 1, qual a CST que eu vou usar? Eu vou usar a 000 e o CECLASTRIB 0001. Então, quem vai fazer o cadastro de operação? A NAFTA? Não, esse não é a NAFTA que vai fazer, porque a gente não conhece a operação de vocês.
São vocês com o contador, né? Quais são as operações que eu faço? Ah, eu faço isso, eu vendo dispositivo médico. Ah, então tá, vendo dispositivo médico, você vai usar 200 e a 200.003. Então vocês vão preencher esses cadastrinhos, vai ter em cada uma delas, que nem eu comentei ali, a parte da lei que diz isso, para que vocês tenham bastante certeza na hora de cadastrar essas operações aqui. Então, passa a perder importância a cadastro CFOP e ganhar importância isso aqui. Existe, agora sim, spoiler, é pouco mais que vozes da minha cabeça, tá? Na verdade, o pessoal da FRAC ali está dizendo que é possível, não vou dizer que é provável, mas existe uma possibilidade de que a partir de 2033 não seja mais necessário e talvez acabe sendo extinta a CFOP, tá? Porque ela não vai mais ter sentido. O que vale é a operação CClastrib e CST. Então, isso não é informação, tá? Mas é um sentimento, assim, que assim como a gente está prevendo ali que o SPED vai morrer, é possível que a CFOP deixe de existir. Então, isso que está ficando gravado, eu disse que é uma possibilidade, tá? Não vai acontecer. Então, como é que essas coisas estão distribuídas dentro do NAFTA, tá? No cadastro de empresas, a gente criou ali qual é a alíquota de CBS. A gente botou no cadastro de empresas, porque eu não tenho ainda 100% de certeza que essa alíquota vai ser uma só. Então tá ali. Se sair agora na PLP ali que sim vai ser uma só e deu, isso sai daqui, mas hoje está no cadastro de empresas, essa sim. E no cadastro de séries de documento, a gente já criou qual é a operação padrão. Então, que nem na minha série 01, eu tenho ali que é a CFOP, aquela, eu vou botar que a minha operação padrão nessa série é 1, venda de produtos. Então, ele vai puxar para o padrão essa operação sempre que eu emitir uma nota. No cadastro de clientes, a gente colocou, além daquele campo para informar se aquele cliente é compra governamental ou não, a gente colocou, também está no cadastro de cliente, aquele percentual de redução. Se sair na lei que o percentual de redução é único, isso sai do cadastro de cliente e vira a regra do sistema, né? Mas se não saiu ainda, se é único ou se vai variar, dependendo se for estado, cidade ou o que for. Uhum. Tá, então já vou mostrar isso. Quase. Bem, então assim, aqui é no cliente, tá? Por que isso? Isso aqui é assim, ó. Quando eu criar uma nova nota, ele vai puxar que está na série, vai puxar 01. Botei o cliente, se naquele cliente tem uma operação específica, ele vai puxar a do cliente para o cabeçalho da nota, certo? Aí eu vou começar a colocar os meus produtos dentro da nota. No que eu colocar os meus produtos dentro da nota, eu posso ter na NCM uma outra operação. Então eu vou ter assim, NCM, tá? A gente permite que seja cadastrada a mesma NCM mais de uma vez com códigos diferentes, porque, vou pegar o exemplo das minhas amigas da Biômica, elas vendem açúcar. Açúcar em pacote, agora você fala bobagem, tu não me desmente, tá? Açúcar em pacote de 1 quilo, porque entra na cesta básica, tem isenção. Açúcar em pacote de 5 quilos, porque não entra na cesta básica, não tem isenção. Então é o mesmo produto. Então lá eles têm duas NCMs, então num produto eles têm cadastrado um, no outro, porque é o mesmo produto que pode. Então vocês vão ter aqui assim, em mudas, uma operação cadastrada, que essa operação vai estar vinculada a uma CClastrib que diz que é 100% e outra operação que vai estar vinculada a outra. Então, se eu criar um item da nota, ele vai puxar do cliente. Mas se eu botar um produto que é de uma CFOP que tem regra, ele vai puxar da CFOP não, desculpa. Isso, ele vai, essa ordem de precedentes, né? Primeiro, geral e vai reduzindo. Que nem ele faz hoje para a CFOP também, né? Nas notas, então, o que apareceu de novo nas notas? A operação fiscal. Quando eu criar uma nova nota, a primeira informação é que eu coloco qual é a operação que ele vai puxar padrão ali, é uma venda, é um beneficiamento, é as operações que eu preenchi naquele cadastro de operações lá no início, né? A gente criou os campinhos de tipo de operação de débito e crédito, compra governamental, indicador de operação ou SENDOP para serviços. Na parte do corpo da nota, a gente criou uma abinha nova, tributação CBS-IBS, onde ainda aqui, mesmo que o sistema puxe
da série, depois push do cliente, depois push do produto, mas ainda assim na nota eu quiser mudar, eu posso mudar aqui, tá? Nessa nota aqui vai ser essa operação. Então aqui embaixo a base única, como está colocada ali, CBS, a alíquota ele vai puxar, IBS também, reduções ele vai puxar para cá, alíquota efetiva o sistema calcula, isso aqui tudo tem que ir no XML, que é a alíquota menos a redução, menos a compra governamental, qual é o valor que está ali, e o valor total do item. Vocês podem ver que os impostos eles são somados no valor total do item, mas não para o ano que vem. Ano que vem não é somado ainda. Eles vão estar no XML, se vocês pegar item por item do XML e somar, vai dar 12.099, mas vai sair em DANF 12.000. Não tem ainda definido o layout de DANF para esses impostos, tanto que ano que vem vai ser a mesma DANF ainda. Vinculações e trocas de CFOP. A gente criou aqui dentro. Isso é uma mudança bem bacana, no meu ponto de vista, tá? Que vai revolucionar o controle de quem trabalha com beneficiamento aí. Hoje a gente tem na nota vinculada, se eu emito uma nota de devolução, eu coloco todos os produtos, e lá no final eu digo, isso aqui é vinculado ao documento tal, tal e tal, né? Agora, em cada item da nota fiscal, eu vou dizer referente a qual documento e qual item. Então, estou dizendo que esse primeiro item, esse eixo aqui, que eu estou fazendo uma devolução, é vinculado a esta nota item 3. Então, vai ficar bem casadinha a coisa para que possa fechar e a gente, de novo, possa ter aquela apuração assistida bem certinho. Então, não vai mais ser no total da nota a vinculação, vai ser em cada item a vinculação. Item a item aqui. Outra vinculação nova, esta sim é a nota, é as notas de crédito, aquilo que eu comentei antes, né? Notas de crédito? Não, desculpa, nota de adiantamento. O cliente fez vários adiantamentos, eu emiti as notas de adiantamento. Quando eu fizer minha nota de fornecimento, eu vou dizer aqui referente a que notas de adiantamento são. Que daí fica amarradas as operações onerosas com a operação não onerosa e a gente fica tudo certo. E é isso, viu? Consegui terminar em 1h30, exatamente. Quem tiver alguma pergunta agora, por favor. Mesmo critério. Pode optar por pagar ou não pagar. Boa ideia. Oi. Podemos providenciar isso. Por configurar um em homologação e outro em produção, podemos providenciar ali. Aquele ali é o Lucas do suporte, a Ali do suporte. Podem falar com eles que eles vão ter o maior prazer de fazer um sistema teste para vocês. Uhum. Teoricamente, sim. Em cada item da nota, vocês vão ter que dizer, na parte da devolução, né? Aqui hoje vocês vendem também, né? Não sei se isso não vai mudar, mas quando vocês estiverem devolvendo o item, retornando o tecido, vocês vão dizer, se você estiver retornando o tecido de 3 notas ali, né? Nota A, B e C, vai ser 3 itens na tua nota, cada uma apontando para uma chave diferente. Se tu marcar que é uma nota de devolução, uma nota que é obrigado a ter referenciado, tá? Aí, Kellen, eu não sei te dizer se eles já vão trancar em 2026, se eles vão permitir que tu continue ainda vinculando do outro jeito. Eu tenho quase certeza que isso é 2027, tá? Que ano que vem vocês continuam vinculando a nota como fazem hoje, vinculando a nota, não o item. Uhum. E o item da nota? É dessa chave, item 1, desta chave. Porque numa nota eles podem ter te mandado 3 itens, né? 3 produtos. Vai referenciar cada item de cada nota. Hoje é só a chave e uma vez só na nota. Então, na verdade, se for pensar na Cefaz, não tem vínculo nenhum, né? Porque tu recebeu 10 notas, aí tu tá fazendo uma devolução de 5.000, que é um pouquinho de cada nota, não tem vínculo nenhum. Eles querem realmente vincular. Com uma operação específica. Isso aí. Só na a gente tem que pensar onerosa. É uma operação que alguém paga? Então tributa.
Também tributa. CBS, IBS. Alguém pagou, tributou. Essa é a ideia. Oi? Igual, depende da cidade. É igual, por exemplo, eu estou vendendo a alíquota da cidade, né? Eu estou vendendo esse sapato para Novo Hamburgo, daqui a pouco meu IVA vai ser 28, para São Leopoldo vai ser 28,2, para Porto Alegre vai ser 27,5. Aí tu acredita, não, aí tu acredita na compra e debita na venda normal. Teu cliente é um fornecedor. Gerou débito, gerou crédito. Isso aí. Sim. Tu vai também referenciar os itens que tu recebeu ali. Hoje é só nota, vai ser o item 2020, não, 2027. É obrigatório. Ano que vem ainda pode referenciar do outro jeito, isso aí. A importação, a princípio, continua como é hoje, só sem o ICM. Ele vai tributar IBS, CBS, vai ter esses tributos aí. Não, dá não. Isso, tá. Vai ter que ter. Vai ter que ter esse imposto, sim, na nota de importação. Ah, eu não sei se vai ter benefício ou não, isso eu não sei te dizer. Pois não, digo. Não, não. Vocês têm contrato dessa parte fiscal, né? Não vai ter custo.